Tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. No vídeo de hoje, nós estaremos falando a respeito da heresia na igreja. A heresia, irmãos, é o entendimento distorcido da palavra de Deus. Desde o princípio da fundação do mundo, quando no Éden ali se encontrava o primeiro casal, Adão e Eva, Satanás utilizou uma forma de investir contra o homem, fazendo isto até os dias de hoje e vem dando certo. Pois muitas pessoas ainda são vítimas dessa investida maligna. Nada mudou. No seu primeiro contato com o ser humano, o adversário usou o princípio do engano, da distorção da palavra de Deus, de maneira tal que também hoje promove a confusão de entendimento de tudo aquilo. Infelizmente, o homem não examina, não busca constantemente verificar e se aprofundar nas escrituras sagradas, não exercita a sua vigilância, a prudência e a perseverança. Para empregar a distorção dos textos bíblicos, o adversário faz uso muito bem do espírito de engano através de falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos profetas, e conta também com a nossa displicência ou falta de atenção e vigilância. Quando o Senhor Jesus estava no cumprimento do seu ministério, irmãos, uma das grandes dificuldades que ele enfrentou foi com aqueles que eram mestres e doutores da lei, os escribas e fariseus. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículos 13 a 33. Por gentileza, dê uma olhada, irmãos, porque é muito grande o texto e assim, se eu for ler, vai ficar comprido demais o vídeo, tá? Então, Mateus capítulo 23, versículos 13 a 33. Nós veremos aqui agora, irmãos, a respeito de falso profeta. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, está escrito: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Irmãos, é preciso observar que nem toda a heresia ela vai negar, nem toda heresia vai negar que o Senhor Jesus ele seja o resgatador. Para os cristãos evangélicos, a maior parte das denominações realmente assim crê que o Senhor Jesus ele é resgatador. Porém, existem poucas que ainda não reconhecem o Senhor Jesus como o Messias de Deus, tá? 1 João capítulo 4, versículo 1: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. No período da fundação da igreja, sabemos que os discípulos tiveram bastante trabalho para implantar a evangelização no meio de uma sociedade onde a idolatria permeava de todas as formas: sacrifício de animais, cultos diversos a diversos deuses, promiscuidade sexual, promiscuidade espiritual. Era tão grande a quantidade de deuses ali em Roma, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando chegou ali no Panteão, ele viu várias placas, pedestais colocados a diversos deuses, e tinha tantos que eles não queriam correr o risco de errar, de deixar de venerar um Deus, que eles colocaram lá ao Deus desconhecido. E foi exatamente essa oportunidade que o apóstolo Paulo teve para poder pregar a palavra ali naquele lugar. Já em Hebreus capítulo 10, versículo 4, ele nos mostra que eles acreditavam que o sangue de animais poderiam redimi-los dos seus pecados.
Já o povo em Éfeso não queria abrir mão de seus lucros e vendas de imagem de escultura da deusa Diana, né? Como a gente pode ver em Atos capítulo 19, versículos 28 e 35. Predominava em Roma, irmão, então, o adultério, promiscuidade, prostituição, homossexualismo, conforme isso é possível ver em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 32. Você vai ver, está lá muito bem claro a respeito disso. Então nós devemos observar, irmãos, que as heresias, as distorções da palavra de Deus não acabaram. E depois que os discípulos foram revestidos de poder, saíram para pregar o Evangelho, ainda continuou e continua até o dia de hoje. Veja só, irmão, o apóstolo Paulo, quando ele se encontrava na cidade de Corinto, ele estava realizando a sua segunda viagem missionária. E ele, lá na cidade de Corinto, ele já havia passado também em Tessalônica. Ele tomou conhecimento que os irmãos em Tessalônica eles estavam recebendo correspondências, estavam recebendo cartas em nome dele. E o povo estava, na verdade, enviando carta para os novos convertidos para fazer eles entenderem. Os sinais já tinham se cumprido a respeito da volta do Senhor Jesus e que os irmãos, então, deveriam ter ficado para trás. Mas o apóstolo Paulo mandou correspondência para eles. Você, com certeza, já deve ter lido 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 2, e não deve ter observado que os irmãos, na verdade, estavam recebendo correspondências, as pessoas estavam escrevendo para eles. Ora, o apóstolo Paulo deixou-os então ciente que, na verdade, quais eram os critérios, né, para a volta do Senhor Jesus. Quais eram os critérios para a volta do Senhor Jesus? Então, irmãos, as heresias, elas estão aí, que é um entendimento distorcido que nós fazemos da palavra de Deus e passamos a servir ao Senhor, colocando diante dele esse mau entendimento, essa distorção do entendimento, que pode ser uma situação grave, poderá ser uma situação grave. A partir do momento que a gente distorce os textos bíblicos, nós estamos numa situação complicada. Nós vamos falar a respeito de vestes brancas. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 18, está escrito o seguinte, que o que vencer, tá? Eu vou ler somente aqui o versículo 5, está escrito, o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tá? Dê uma olhada também, aproveite a oportunidade, dê uma olhada, irmãos, por gentileza, no versículo 18. Há quem crie doutrinas e até ministérios, tá? Ministérios, igrejas são fundadas em cima, com base em heresias, com entendimentos heréticos, entendimentos bíblicos distorcidos. Por exemplo, essa situação das vestes brancas, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está escrito o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá? Assim, o que é que acontece? Muitos ministérios, muitas igrejas, muitos ministérios entendem que tem que andar todos aqueles que fazem parte do rol de membros desses ministérios têm que andar de roupa branca. Tá? Todos têm que andar de roupa branca para representar a sua santificação, porque assim são ensinados nos seus ministérios pelos seus pastores. Veja bem, irmão, o que o texto está dizendo é que as vestes são brancas porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. O significado aí dessas vestes, irmão, que o texto bíblico está falando, ele está dizendo a respeito, a veste é o seu andar, o seu caminhar, a sua vida diante do Senhor, a vida no altar, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Veja o que o Senhor Jesus, irmão, falou, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 25 e
26 a respeito disso. Irmãos, nós precisamos entender que a transformação ela tem que acontecer de dentro para fora. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é pelas roupas, não é pelo que você vai vestir que vai se justificar diante do Senhor, mas é aquilo como você se apresenta diante do Senhor, tá? Com sua vida no altar, tá bom? Isso sim é que vai fazer você se justificar diante de Deus. Por isso, veja o que diz Mateus capítulo 23, versículo 28. Existem os falsos mestres e falsos doutores, falsos pastores e falsos profetas, irmãos. E falso profeta em distorcer a palavra. E distorcem também a teologia bíblica. Existem pessoas, irmãos, que eles estão, na verdade, praticando a heresia, distorcendo a palavra, não é nem de propósito. Muitos estão distorcendo a palavra porque, na verdade, não tem profundidade, não conhecem as regras da interpretação dos textos bíblicos, da hermenêutica bíblica. Tá? E assim termina distorcendo a palavra porque lê segundo seu próprio entendimento, desconhecendo os princípios das regras, né, dessa leitura para fazer a interpretação, porque esses textos eles foram escritos a princípio para hebreus, para os gregos, depois também para os judeus, né, os textos foram escritos primeiramente em hebraico, depois em grego, tá? E os costumes, as tradições dos locais são totalmente diferentes dos nossos. Então é preciso haver o conhecimento das regras para que você possa fazer a leitura com bom proveito, sem distorção dos textos bíblicos. Eu vou deixar aqui, irmãos, um link aqui abaixo na descrição a respeito de uma distorção bíblica, de uma heresia praticada que houve repercussão nacional. E você vai ver a gravidade daquela distorção do texto. Tá bom? Então, por desconhecer as regras de interpretação, tá, da hermenêutica, da exegese e da homilética bíblica. Então, vamos lá. Orar no monte. Em Lucas capítulo 22, versículo 39 está escrito: Então saiu e, segundo seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. Muitas pessoas, irmãos, são ensinadas a subirem durante a noite para orarem nos montes e nós podemos ver isso em vários lugares por terem a sensação que lá no monte a sua oração é mais poderosa, outros creem que a sua oração vai ter mais eficiência, né? Fará com que fique mais próximo do Senhor estando no monte, que o Senhor manifestará, se manifestará por estar em um ambiente supostamente sagrado. Irmão, nós vamos explicar aqui agora por que o Senhor Jesus ele subia ao monte, né, das Oliveiras ali para orar. Tudo era, irmãos, prenúncio do que haveria de acontecer. O monte é um lugar alto, ou seja, ele haveria de subir. É a oliveira que produz a azeitona. A planta, a oliveira produz a azeitona. É a azeitona que produz, né, depois que ela é moída, é que se extrai o azeite de oliva. O azeite de oliva é símbolo do Espírito Santo, entende, irmão? É símbolo do Espírito Santo, mas esse azeite ele só estaria presente depois que a azeitona fosse totalmente prensada. O seu melhor só poderia ser oferecido depois dessa azeitona ter passado pelas pisaduras. Outras coisas, não confunda, a palavra pisadura não é a mesma que pisadas. A palavra pisadura aí, na verdade, é o seu sofrimento, todo o martírio que ele passou para, ali na cruz do Calvário, nos resgatar do pecado. Então, ele estava no lugar, era tudo profético. A sua oração, irmão, vai ser ouvida em qualquer lugar que você estiver. João capítulo 4, versículo 20 a 23, está lá escrito que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, de hoje em diante, irmão, você poderá até orar no monte, mas estará sabendo que nem por isso a sua oração será diferente. Não é o monte mais importante do que você, irmão. Você precisa entender que Deus contempla, que Deus te contempla onde você estiver.
O importante para Deus é como está a sua vida. Você está com a vida no altar, você está com a vida em obediência, você está com a sua vida em santidade ao Senhor, você está com a vida em reverência a Deus, então Ele vai ouvir a sua oração. Se Ele vai te responder com o positivo, com a guarda, com o negativo, isso aí é só Deus quem vai dizer. Mas Ele está ouvindo a sua oração. E Ele nos vê em todo lugar. Veja o que diz lá o Salmo 139. Leia o Salmo 139, irmãos. E você vai ver que o Senhor, Ele contempla você orando, seja lá onde você estiver, não somente orando, mas fazendo tudo o que nós estivermos fazendo, o Senhor está vendo. Se assim não fosse, o Senhor não mandaria que nós entrássemos no nosso quarto para orar em secreto, e Ele que também está em secreto, nos verá. Entendeu? Está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Tá certo? Então a questão não é o monte, a questão é o estado da sua vida espiritual com Ele. E Ele, o Senhor Jesus, Ele subia ao monte para orar, porque aquilo tudo ali, todo aquele cenário era um cenário profético. Tá? Era um cenário que estava dizendo que Ele estava dando cumprimento realmente a todas as ordenanças dadas pelo Senhor. Tudo que estava previsto para Ele fazer. O profeta verdadeiro, ele profere a mensagem da parte de Deus sobre tudo aquilo que poderá acontecer, o que está para vir. O dom da profecia, ele não deve ser usado ao prazer, ao bel prazer daquele que tem esse dom. Ele tem que ser usado segundo a vontade do Senhor e não o próprio querer da pessoa. A profecia, ela pode ser da parte de Deus, tá? O que não ocorre constantemente, da parte do homem, por conhecer a situação da outra pessoa, e também da parte do maligno, quando este não vigia e dá oportunidade e lugar para que o adversário use a sua boca. Existe também, irmãos, a teologia da libertação. Essa teologia, ela decorreu do segmento católico nos anos 60, tá bom? Com viés político inclusivista e de entendimento de que o homem precisa, na verdade, se organizar para fugir das pressões que lhe são impostas pelo sistema político-econômico de cada nação, tá bom? Então, a política da teologia da libertação é exatamente essa finalidade, é fazer com que o homem se liberte do sistema que ele se encontra. É preciso entender, irmãos, que na teologia bíblica, os planos estabelecidos de Deus para o homem são promessas de bênçãos e de riquezas espirituais nas regiões celestes, e que não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. Veja o que está escrito, irmãos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. A palavra de Deus não tem nada contra você adquirir bens material, não tem nada contra. O problema que Deus tem contra o princípio da riqueza é você colocar nela o seu coração, a avareza, o amor à riqueza, tá bom? Na riqueza das bênçãos espirituais, irmãos, está constando, olha só o que consta nas bênçãos espirituais, nas riquezas da bênção espiritual. Tá? Ela é composta de salvação, comunhão com Cristo, tá? Ela é composta de salvação, comunhão com Cristo, também de morada eterna com o nosso Pai que está nos céus, e também de participar das bodas do Cordeiro. Isso não é para qualquer um. Nós vamos também ver um pouco a respeito da teologia da prosperidade, onde o homem é colocado como Senhor e Deus está como seu servo, com o seguinte entendimento: você pode colocar Deus contra a parede e Ele realizará o seu desejo. Você pode fazer a oração da revolta e Deus te atenderá, porque você se revoltou com a sua situação. Você poderá também determinar a Deus o que você deseja ou aquilo que você não deseja ou não concorda, e assim você verá o resultado e será um verdadeiro vencedor. Irmãos, lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, está escrito: porque
pois se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ora, você pode observar, irmãos, né, que o homem, na verdade, ele tem seus pecados, e o pecado é a consequência de tudo aquilo que nos sobrevém. O que sucede ao ímpio, sucede também ao justo, e vice-versa. Então, por causa da nossa natureza pecaminosa, as consequências do pecado, o homem sofre o que sofre. Você pode observar, irmãos, que a maioria dos cânticos atualmente nas igrejas não são mais cristocêntricos, eles são antropocêntricos, tá? Ou seja, a pessoa mais importante no conteúdo dos cânticos é o homem, né? O qual Deus vai lhe dar vitória, Deus vai lhe dar a bênção, Deus vai lhe dar o livramento, né? Deus vai dar a derrota aos seus inimigos, Deus vai lhe dar a prosperidade, Ele vai realizar os seus sonhos e todos vão poder ver isso aí acontecer claramente. Agora, uma regra salientando que tudo isso vai acontecer sem precisar que o homem, na verdade, precise se santificar, que ele precise abrir mão do pecado, sem viver a palavra, sem examinar as escrituras, né? Sem entender os fundamentos da palavra, sem ter comunhão com os irmãos e sem saber o valor do batismo, né? E o valor libertador do verdadeiro perdão, ou seja, perdoar e será perdoado, conforme Mateus capítulo 6, versículo 14. Ora, irmãos, esses fundamentos aí estão sendo desprezados. O homem não precisa mais andar em retidão, não precisa se humilhar, não precisa se dobrar, se curvar diante do Senhor. A letra dos cânticos atualmente, eles são antropocêntricos. Entende? Deus está lá para isso, para te socorrer, para te acudir, para te ajudar, para resolver o seu problema. Com certeza, irmãos, a pessoa que procede assim e aceita esses ensinamentos não conhece principalmente o tamanho da sua insignificância diante de Deus, bem como os atributos de um Deus tão tremendo, majestoso, poderoso, né? E tudo isso ocorre exatamente pela falta de exame das Escrituras, pela leitura não aprofundada da Palavra de Deus, por confiar a sua vida nas mãos, né, daquele que se diz mestre e pastor, sem na verdade o ser. Desta forma, irmão, as pessoas estarão vivendo, né, a mais profunda heresia diante de Deus. E a heresia é perigo, a heresia é um risco. A heresia, irmãos, ela não nasce fora da igreja, a heresia nasce dentro da igreja, exatamente pela falta de interpretação correta, como já foi dito aqui, dos textos bíblicos e das regras, né, da hermenêutica, né, das escrituras sagradas. É preciso deixar claro aos irmãos que o objetivo, irmãos, aqui desse vídeo não é de ofender a ninguém, né, não é de atacar, atingir, magoar, né, nenhum segmento religioso, nenhuma igreja, mas é sim para alertar aos amados irmãos que ainda não foram despertados, né, do poder, do engano e da mentira arquitetada por Satanás para fazê-lo presa sua. Isso ainda acontece, muitas pessoas estão ainda aprisionadas, né, como eu já disse aqui há pouco. Eu vou deixar um link na descrição onde você vai poder ver um grande fato que houve aqui no Brasil, de um erro gravíssimo de interpretação da Bíblia que gerou repercussão nacional. Tá? É um vídeo de 3 minutos e meio que você vai assistir. Os enganos praticados por Satanás, irmãos, usando aqueles que estão a seu serviço, só tem um único objetivo: lhe deixar cego de entendimento, do entendimento correto das Escrituras, não permitir que você se chegue verdadeiramente ao Senhor Jesus e permaneça nele com sua vida em santidade, com amor, em obediência à palavra de Deus, garantindo assim, pelo processo da santificação, né, realizado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas diariamente. Portanto, amados, devemos lembrar que nós temos uma única vida,
E essa nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor, tanto que Ele nos deu seu Filho unigênito para se oferecer em sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar, para nos resgatar da morte eterna, da condenação eterna. Você não deve deixar que as pessoas jovens, nécias, sem maturidade, com aparente vida no altar, até parece estar, que se dizem pastores, mestres, profetas, conduzam a sua vida debaixo de princípios e práticas, irmãs, heréticas, no caminho errado, sem vigilância, para o que diz os textos sagrados, né? E não ficar acreditando que está fazendo tudo certo debaixo de uma má interpretação bíblica. Se assim perecermos, irmãos, se nós morrermos nessas condições, procedendo erradamente, achando que estamos procedendo a coisa certa, poderemos ter naquele grande dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor, uma grande decepção, uma grande surpresa e surpresa desagradável, tá bom? A nossa vida é preciosa aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E a finalidade desse vídeo que é te abrir o entendimento, o esclarecimento, te alertar, te despertar, te preparar para que você também possa gozar da vida eterna na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá ok? Se você gostou desse vídeo, irmão, você por gentileza, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, todos os comentários serão respondidos um a um, tá bom? E ajude também outras pessoas para que tenham esse conhecimento e possam se libertar dessa perversidade que é a prática e a vida debaixo da heresia, tá bom? Forte abraço, continue com Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua, a minha, nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.